Analise as seguintes assertivas a respeito do emprego do que no texto. Pessoal, a Fundatec ama o que? É paixão, pessoal, é paixão, tá? Então a gente tem que saber tudo em relação ao que? Como é a primeira vez que aparece, eu tenho que colocar tudo no quadro, ok? Ele está falando do que? Pronome relativo à conjunção integrante. Então vamos lá, vamos colocar tudo no quadro, primeira vez que aparece. Logicamente, quando houver outras questões repetindo o mesmo assunto, a gente só vai relembrar, ok? Pessoal, começa comigo. Eu coloco assim, ó, funções do que? Primeira função que vamos destacar é a função, pessoal, de pronome relativo. Pronome relativo. Primeiro ponto importante. Quando que o que é um pronome relativo? O que é um pronome relativo quando for equivalente a o qual ou flexões, ou seja, o qual, a qual, os quais, as quais. Ok, pessoal? Primeiro ponto. Segundo ponto importante, quando for pronome relativo, ele retoma ou ainda substitui pessoas ou ainda coisas. Então, na prova pode aparecer retoma ou pode aparecer substitui. Pessoal, e agora é importante, quando for pronome relativo, olha comigo, introduz oração subordinada adjetiva. Introduz oração subordinada adjetiva. E digo mais. Na língua portuguesa, há dois tipos de orações subordinadas adjetivas. No português, pessoal, eu tenho letra A restritiva, e eu tenho de saber duas informações em relação a restritiva obrigatoriamente. Quais são as informações, professor? Restritiva, pessoal. Primeira informação, retoma parte do todo. Segunda informação, pessoal, sem vírgulas. Então, assim, ó, na prova, vocês vão saber se é explicativa ou restritiva só olhando as vírgulas, ok? E a letra B, vocês podem ter, pessoal, uma explicativa. E se vocês tiverem uma explicativa, a explicativa retoma o todo. E a segunda informação, pessoal, com vírgulas. Retoma o todo, segunda informação, com vírgulas. Beleza. Agora, nós vamos debater um pouquinho isso aqui que está no quadro. Retomando. É pronome relativo quando for equivalente ao qual ou flexões. O qual, a qual, os quais, as quais. Quando for pronome relativo, ele retoma, ele substitui. Quando for pronome relativo, introduz oração subordinada adjetiva, que poderá ser restritiva. Eu sempre faço para vocês aquela lembrança, né? Restritiva, pessoal, lembra do S, que vocês vão lembrar que é sem vírgulas. Explicativa, lembra do C, que vocês vão lembrar que é com vírgulas, ok? Todo mundo? Beleza. Agora, eu coloco, pessoal, exemplos. A gente vai começar com exemplos fáceis, depois eu complico um pouco, tá? Pessoal, exemplo número 1. Os times que se prepararam tiveram bom desempenho. Me ajuda aqui, ó. Na língua portuguesa, sempre que houver uma oração subordinada, haverá uma outra que se chama oração principal. Toda a oração subordinada pressupõe uma oração principal, ok? Pessoal, vem aqui comigo. Os times que se prepararam tiveram bom desempenho. Esse que, ele é pronome relativo, sim ou não? O que eu posso falar? Os times? Os quais?
Então, automaticamente, eu já sei que ele retoma. O que ele retoma? Os times, ok? Automaticamente, eu já sei, pessoal, que ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Tá comigo? Que tipo de oração subordinada adjetiva há aqui? Já que é sem vírgulas, pessoal, vocês têm uma restritiva, ok? Mais um detalhe. Para toda oração subordinada, haverá uma outra que é principal. Qual é a oração principal aqui? Isso, começa aqui, a principal, os times, e termina aqui, ó. Tiveram bom desempenho. Tudo bem aqui? Sim? Então tá aqui, pessoal. Primeiro ponto. O que eu noto? Quando antes do pronome relativo que vem para vocês um substantivo, vocês nunca erram. Não importa se é um substantivo simples ou próprio. João, que é o primo de Lúcia, está aqui. João, que é o primo de Lúcia. O que eu falo? João, o qual, ok? Mas quando vem um pronome demonstrativo, vocês trancam um pouco. Quando vem pronome demonstrativo, vocês trancam um pouco. Olha só. Número 2. O que fizemos foi arriscado. Qual é a oração principal? Vou inverter a pergunta. A pergunta é, qual é a oração principal? Nota que, foi o que eu disse, quando antes do que vier um substantivo, não há dificuldade. Mas eu noto que é o Fundatec adora colocar um pronome demonstrativo, mas não é um pronome demonstrativo qualquer. Não é o aquele, aquela, eles adoram colocar aquele o. Vem comigo aqui, ó, faz um acordo comigo. O acordo é o seguinte, sempre que vier para vocês o que, vocês têm obrigação de traduzir aquele o. Obrigação. Esse o ou vai significar, pessoal, aquilo, ou vai significar, pessoal, aquele. Então, vocês têm obrigação de traduzir o o. O o ou é aquilo, ou é aquele. Pessoal, classificação do o. Pronome demonstrativo. Demonstrativo. Então, aquilo que é aquilo qual. Aquele que é aquele o qual, ok? Classificação do que? Pronome relativo. Vocês entenderam? Então, o é pronome demonstrativo, não é artigo. Demonstrativo. E o que é um pronome relativo? É aquilo o qual, aquele o qual. Então, aqui, vem para cá. Quando eu digo o que fizemos, esse o traduz para mim, pessoal. Isso, esse o é aquilo. Aquilo o qual fizemos. Tá comigo? Então, vamos lá. A oração o que fizemos, esse que é pronome relativo, é aquilo o qual fizemos. Então, o que fizemos é uma oração subordinada, adjetiva, e de novo ela é o que, pessoal? Restritiva. E a oração principal é qual? O foi arriscado, é que não é o o, na verdade é aquilo foi arriscado. Aqui está a oração principal. Então, de novo, pessoal, quando que vocês têm dificuldade de identificar o pronome relativo o quê? Quando vem o o ou os, entenderam? Veio o substantivo, tá tranquilo. Veio o ou os, pessoal, a gente tem um pouquinho de dificuldade. Pode falar. Professor, mas aí esse o ele pode ser o pronome demonstrativo se ele tiver antes de pronome e o que conjunção também? Pergunta do colega. O o, quando for o pronome demonstrativo, o que vem depois pode ser conjunção? Não pode. Não, o pronome demonstrativo, essa sequência aqui, tá?
aquilo que, aquele que, o é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. Ele não pode ser uma conjunção ali, tá bom? Tá? É aquilo o qual, aquele o qual. Então, esse que, obrigatoriamente, pronome relativo. Tudo bem aqui? Certo? Muito bem, pessoal. Claro, só para finalizar aqui, ó, exemplo número 3, vamos colocar assim, ó. Os filhos de Luiz, vírgula, que são educados, vírgula, virão. Pessoal, olha comigo aqui, ó. É pronome relativo, sim ou não? Sim. Os filhos de Luiz, os quais. Se é pronome relativo, o que ele retoma? Isso, os filhos de Luiz. Tá bom? Pessoal, eu só não falei antes, né? E o que aqui retoma o aquilo, tá bom? Aquilo qual. Então, que são educados é uma oração subordinada, adjetiva, o que, pessoal? Isso, explicativa. Tá aí. Qual é a oração principal? Os filhos de Luiz virão. Tá aqui, ó. Oração principal, os filhos de Luiz virão. Aí aquela pergunta não é muito da Fundatec, tá? Mas vou fazer para vocês. Caso retirássemos as vírgulas, o sentido seria alterado? Sim, daí somente aqueles que são educados. Aqui eu estou falando que todos os filhos de Luiz são educados. Tudo bem? Então, primeiro ponto, pessoal, pronome relativo o quê? Então, qual é o teu pensamento, pessoal? É assim, ó. É pronome relativo? Tudo isso tem de vir à tua cabeça. É relativo? Ele retoma, ele substitui, introduz oração subordinada, adjetiva que é restritiva ou explicativa. Qual é o cuidado? Quando vier um o ou os. Tudo bem? Agora, vamos continuar. Deixa eu apagar aqui, ó. Anotaram isso aqui que é importante? Sim, sim. Muito bem. Vamos apagar. Agora, pessoal, coloca para mim assim, ó. Segunda função do quê? Conjunção integrante. Conjunção integrante. Pessoal, primeira informação. Quando for uma conjunção integrante, o que é diferente de o qual? Vocês não podem colocar o qual. Segunda informação. Quando for uma conjunção integrante, ele não retoma, não substitui. A conjunção integrante não retoma, não substitui. Pessoal, quando for uma conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. Ok, pessoal? Introduz oração subordinada substantiva. Qual é aquela dica tradicional para eu ter certeza de que o que é uma conjunção integrante? Toda a oração subordinada substantiva eu poderia trocar pelo quê? Disso ou nisso. Isso, excelente. Então eu troco por isso, vírgula, disso, vírgula, nisso. Tudo bem? Só que agora temos um baita problema. Qual? A Fundatec vai além. Eles não querem saber apenas se é uma oração subordinada substantiva. Eles querem saber o tipo de substantiva. Se é uma objetiva direta, objetiva indireta, lembra disso? Então seremos obrigados a saber, pessoal. Vamos lá. Olha só. Pessoal, seguinte. Só existem duas adjetivas, ok? Porém, substantivas existem 6. Isso. Número 1, pessoal. Subjetiva. Subjetiva é aquela que exerce a função sintática de sujeito.
Eu vou resumir em uma linha só. Deixa uma linha em branco aí para quem está copiando. Com uma linha a gente resume isso aqui. Número 2, pessoal. Objetiva direta. Objetiva direta. A objetiva direta, logicamente, exerce a função sintática de objeto direto. Deixa uma linha de novo. Número 3, pessoal. Objetiva indireta. A objetiva indireta, logicamente, exerce a função sintática de objeto indireto. Número 4, completiva nominal. A completiva nominal exerce a função sintática de complemento nominal. Sempre uma linha, tá? Depois, pessoal, número 5, predicativa. A predicativa exerce a função sintática de predicativo. Predicativo. E número 6, pessoal, apositiva. A apositiva exerce a função sintática de aposto. Muito bem. Agora, pessoal, como que eu faço para classificá-las? Vamos lá. Pessoal, assim, ó. Claro que estamos falando do que, então vamos focar no que. Quando for uma apositiva, não há problemas, porque antes do que, pessoal, haverá sempre o quê? 2 pontos. Então, se houver 2 pontos, não há problemas, é apositiva com certeza. Quando for uma predicativa, também não haverá problemas, pessoal, pelo seguinte, qual é o principal verbo de ligação da língua portuguesa? Isso. Quando for, então, uma predicativa, vocês terão uma combinação, ser mais que. Mas é lógico, pessoal, que é o ser conjugado. É que, foi que, era que, será que. Agora, pessoal, o importante. A completiva nominal e a objetiva indireta são parecidas. Por quê? Quando vocês tiverem uma completiva nominal, vocês terão uma preposição, e a preposição, pessoal, ao contrário, a preposição será solicitada por um nome. Completiva nominal, a preposição é solicitada por um nome. Então, essa preposição aparecerá antes da conjunção integrante que. Quem pede a preposição é um nome. Quando for uma objetiva indireta, também haverá uma preposição. Também haverá uma preposição antes do que. Qual é a diferença? Quem pede a preposição, pessoal, é um verbo. Tudo bem? Então, quando houver preposição, vocês só podem pensar em 2 coisas. Ou é uma objetiva indireta ou é uma completiva nominal. Bom, e a objetiva direta e a subjetiva, elas não vêm marcadas. O que significa não vir marcadas? Antes do que não vem nada. Como assim não vem nada? Não vem 2 pontos, não vem verbo ser, não vem preposição. Tá certo? Muito bem. Agora vamos debater, pessoal. Eu coloco exemplos a fim de que possamos debater. Exemplo número 1, pessoal. Temos necessidade. Temos necessidade de que fiques. Ponto. Exemplo número 2. Só quero isto, 2 pontos, que estudes. Exemplo número 3, pessoal. O certo é que você vencerá.
Exemplo número 4. Necessitamos de que venhas. Exemplo número 5. Necessitamos que venhas. Muito bem. Pessoal, olha só. A gente vai debater mais daqui a pouco, porque eu não coloquei todos os exemplos ainda, ok? Vamos lá. Temos necessidade de que fiques, só quero isto, que estudes, o certo é que você vencerá. Necessitamos de que venhas, necessitamos que venhas. Me ajuda aqui. Para que vocês classifiquem, a primeira coisa que vocês têm de fazer é pronome relativo e a conjunção integrante. Temos necessidade de que fiques. Temos necessidade disso. Aqui vai ficar meio estranho porque eu coloquei um isto antes, tá? Mas seria só quero isto, que é o quê? Isso. Depois, pessoal, o certo é que você vencerá, o certo é isso. Necessitamos de que venhas, necessitamos disso e necessitamos disso. Sempre começa assim, ó, para classificar do ponto 6 para o ponto 1, tá? Pessoal, temos necessidade de que fiques. É uma apositiva? Porque não tem o quê? 2 pontos. É uma predicativa? Não tem o quê? Ser mais que. Se houver preposição, pessoal, vocês só podem ter 2 pensamentos. Ou é completiva nominal ou é objetiva indireta, ok? Quem é que pede o de aqui? Isso. Necessidade é verbo ou nome? Nome, pessoal. Então aqui vocês têm... Só que eu colocar acima não abaixo? Deixa eu arrumar aqui. Pessoal, nome. Então aqui vocês têm uma oração subordinada, substantiva, objetiva, ou melhor, completiva, nominal. Completiva, nominal. Todo mundo? De novo. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Para toda oração subordinada, a outra é o quê? Principal. Qual é a principal? Temos necessidade. Oração principal. Tudo bem? Só quero isto. Que estudes? Pessoal, vamos lá. Poderá ser uma apositiva? Sim. Com certeza. Porque é o que, pessoal? 2 pontos. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Qual é a principal, pessoal? Só quero isto. Tá certo? O certo é que você vencerá. Pessoal, que você vencerá. Apositiva? Não tem 2 pontos. Predicativa? Sim. Sim. Nós temos a combinação aqui, ó. É ser mais que. Oração subordinada, substantiva, predicativa. Qual é a oração principal? O certo é. Tudo bem? Bom, agora nós vamos entrar numa polêmica, mas assim, como a Fundatec tem um ponto de vista, eu não vou entrar em polêmica gramatical. Vamos ao que eles dizem em ponto final. Temos necessidade de que venhas. A grande verdade é que raríssimas pessoas aqui dentro falariam assim. Necessitamos de que venhas. Sim ou não? O que nós falaríamos no dia a dia, pessoal? Necessitamos que venhas. É o normal. Só que aqui, pessoal, é muito interessante. Se houver preposição, vocês só podem pensar em 2 possibilidades, é isso? Pensarão em quê? Isso, completiva nominal, objetiva indireta. E acabou. Quem pede o de é necessitamos. É verbo ou nome? Verbo. Se quem pede é um verbo, o que ela é, pessoal? Objetiva indireta. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Qual é a oração principal? Isso, necessitamos. Agora, o que ocorre? Que venhas, gramaticalmente é uma confusão. Porque existem gramáticos, pessoal, que dizem o seguinte, não. Quem necessita, necessita de alguma coisa. A preposição de está subentendida. Ela continua sendo uma objetiva indireta. Há gramáticos que dizem,
No momento em que não há preposição, não é objetiva indireta, ela vira uma objetiva direta. Não há consenso, ok? Mas, para a Fundatec, já caiu várias vezes, então vamos ver o que eles dizem. Caso desapareça a preposição, vocês não podem falar que é objetiva indireta. Vocês têm de falar que é uma objetiva direta. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, vamos lá, de novo. Só vamos pensar em objetiva indireta quando houver o quê? Preposição. Preposição. Então, aqui virou objetiva direta. E o necessitamos, pessoal, é a oração principal. Vocês entenderam o porquê da polêmica, pessoal? Porque, de fato, o necessitar, quem necessita, necessita ter. É uma confusão danada. Eles optaram por falar, ó, se não houver preposição, acabou. Ela é objetiva direta. Tá certo? Tá, mas existem algumas polêmicas. Pessoal, vamos às polêmicas. Número 6. Convém que você fale a verdade. Convém que você fale a verdade. Eu estou com uma dúvida cruel aqui. Primeira pergunta, pessoal, esse que, ele é conjunção integrante, sim ou não? Convém? Isso, beleza. É uma apositiva? Não tem o quê? 2 pontos. É uma predicativa? Não, não tem o quê? Ser mais que. Poderá ser objetiva indireta ou completiva nominal? Não tem o quê? Preposição. Então, vocês chegaram ao ponto que vocês têm mais dificuldades. Se é uma subjetiva ou é uma objetiva direta. Acho que é barbada, né? Convém o quê? Que você fale a verdade. Objeto direto, então uma objetiva direta, sim ou não? Não, porque daí é um princípio da língua portuguesa. Qual é o princípio? A primeira coisa que eu faço sempre, pessoal, entre sujeito e objeto direto é localizar o quê? Sujeito. É da língua portuguesa, não é das orações aqui. Então, eu tenho de localizar o sujeito, senão eu erro. Então, a pergunta que eu faço é, que é que convém? Que é que convém? Qual é a resposta? Que você fale a verdade. Então, essa aqui, pessoal, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, pessoal. Subjetiva. E o convém é a oração principal. Tudo bem, pessoal? Sim? Tá. Existe ou não diferença de classificação entre afirmaram que, vou ter de apagar aqui, pessoal, afirmaram que ele era culpado e afirmou-se que ele era culpado. Afirmou-se que ele era culpado. Então, a primeira pergunta é, existe diferença de classificação entre que ele era culpado e que ele era culpado? E aí? A minha pergunta é, se há diferença de classificação entre a 7 e a 8? Sim? Pessoal, apositiva não, predicativa não, objetiva indireta não, completiva nominal não, correto? Vocês estão entre duas. Ou é subjetiva ou é objetiva direta. A primeira, pessoal, número 7, oração subordinada substantiva o quê? Objetiva direta. Afirmaram. Quem é que afirmou? Indeterminado eles, tá? Afirmaram o quê? Que ele era culpado. É uma objetiva direta. Ok, pessoal? Afirmou-se que ele era culpado. Qual é a pergunta para eu localizar o sujeito? Que é que se afirmou. Qual é a resposta?
que ele era ocupado. Não é mais objetiva direta, ela é uma subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tudo bem? Então, afirmaram, oração principal, afirmou-se, oração principal. Fechamos, pessoal. Logicamente que, como é a primeira questão que apareceu, falando, retomando, coloquei tudo no quadro. Nas demais não colocaremos mais, ok? Só vamos relembrar disso aqui. Pode falar. Só uma dúvida, aquele C ali, que ele é parte de plantação. Pergunta do colega, o pessoal do EAD. Qual é a classificação do C? O C é simples, quer dizer, simples não é, tá? Mas assim, ó, sempre que houver sujeito, ele é uma partícula apassivadora, tá bom? Pessoal, agora façamos. Analise as seguintes assertivas a respeito do emprego do que no texto. O que na linha 4 classifica-se como conjunção integrante e introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta, assim como a ocorrência da linha 16. Então temos de analisar dois Qs, da linha 4 e da linha 16. Linha número 4, pessoal, está assim, ó. Pegando ali, ó. Pegando o contexto, tá? Elas são imunes a autocríticas e acreditam que suas verdades são universais. Primeira pergunta, é conjunção integrante o que da linha 4? E acreditam nisso? É. Ok? Então, neste momento, você já vem para cá, ó. Vocês têm uma oração subordinada substantiva. Agora vocês têm de saber qual é o tipo. Elas acreditam, só relendo ali, elas acreditam que suas verdades são universais. Apositiva? Não tem dois pontos. Predicativa? Não. Objetiva, indireta, completiva, nominal? Porque não tem o quê? Preposição. Ficamos aqui, é isso? Então tá, pessoal. Quem é que acredita? Elas. Agora anota, aquela confusão total. Eu não consigo fazer a pergunta corretamente, porque a pergunta do acreditar seria o quê? Acreditam em quê? Mas eu tenho um acordo contigo. Pessoal, é o mesmo pensamento disso aqui, ó. Tá comigo? Se não há preposição e complementa um verbo, vocês falarão que ela é o quê? Objetiva? Direta. Tudo bem? Eu não consigo fazer a pergunta tradicional, é aquela polêmica, os gramáticos não se entendem. Mas eles têm um ponto de vista. A Fundatec diz que é objetiva direta. Então tá, o primeiro fechou, tá? Só, olha, mas não terminou. Assim como a ocorrência da linha 16. Vamos à linha 16. Outra alternativa para enfrentar a intolerância é a empatia. A habilidade de sentir o quê? Outra, o quê? Para tudo, eu fiz um acordo com vocês. Não é sentir isso. Por que não? Porque nós temos um acordo. Sempre que aparecer o que, eu já apaguei. Sempre que aparecer o que, vocês vão traduzir. O que é sempre o que? Aquele que ou aquilo que. Então, eu vou reler como aquilo. Observa, de sentir aquilo que outra pessoa está sentindo. O aquilo que. Qual é a classificação daquele o, apenas o, nada mais do que o o? Pronome demonstrativo. Qual é a classificação do que? Pronome relativo. Tem vírgula antes? Não. Então, é um pronome relativo sem vírgula. Vamos lá. Aquele que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Viram como é difícil enxergar o quê? Tá? Então, é falsa, porque aquele que não é conjunção integrante. A gente já vai direto, né? Sentir isso. É ou não é verdade? Então, eu vou, mais uma vez, coloca num cartaz enorme, o que. Pode colocar lá, o pronome demonstrativo, o que, pronome relativo. Tudo bem? Pode fazer um baita cartaz para não esquecer. Posso continuar? Pessoal número 2. Na linha 10, o que é um pronome relativo,
e introduz uma oração subordinada adjetiva. Nem perguntaram o tipo. Ok, vamos ver se é verdade, se ele é pronome relativo. Pessoal, na linha 10 vocês têm assim, ó. É um dos melhores antídotos para combater o sofrimento que impera. Para combater o sofrimento, o qual? É pronome relativo. Tem vírgula antes? Não. Claro, nem precisa, tá? Mas vamos lá. É uma oração subordinada adjetiva o quê? Restritiva. Só precisava saber que era uma oração subordinada adjetiva. Verdadeira. Deu? 3. Na linha 13, isso, automaticamente, ó. Se é pronome relativo, automaticamente é uma oração subordinada adjetiva. Eles nem perguntaram o tipo, nós é que falamos um pouquinho a mais. Pessoal, na linha 13, o que classifica-se como conjunção integrante e introduz uma oração subordinada, substantiva, objetiva. Alguns chegaram depois, eu complementei, tá? Objetiva indireta. Então, quem chegou depois, coloca ali, objetiva indireta. Pessoal, vamos ver se é uma objetiva indireta. Para pensar na objetiva indireta, qual é o mínimo que tem de haver antes do quê? Preposição, beleza. Então, pessoal, na linha 13, eu tenho o seguinte. Pesquisas, a partir do ponto. Pesquisas mostram que rir torna o cotidiano mais leve. Pessoal, nem pensa na objetiva indireta, porque não há o quê? Preposição. Pesquisas é sujeito e mostram que tal coisa, pessoal, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta e não indireta. Então é falsa. Então é falsa, porque seria uma objetiva direta. Agora cuidado com a pergunta. Olha a pergunta. Quais estão o quê? Incorretas. Incorretas é número 1 e número 3. Letra D, Dinamarca. Dinamarca é a número 3.